Eu quero que você imagine um jogo de xadrez onde um dos jogadores tem um exército infinito de peças. É exatamente essa a situação entre Donald Trump e o STF agora. A sanção da lei Magnitsky no Moraes não foi o checkmate. Foi só a primeira jogada de uma escalada de pressão que pode ser devastadora. A caixa de ferramentas de Trump, como dizem em Washington, é praticamente infinita. E para cada ato de teimosia do nosso Supremo, ele tem uma resposta 10 vezes mais forte. A pergunta não é mais se a próxima punição vem, mas qual será e quão dolorosa ela vai ser. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o canal Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá? Vamos mergulhar fundo nessa partida de xadrez, porque as jogadas que estão acontecendo agora vão definir o futuro do Brasil. A gente comemorou, e com toda razão, a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Foi um movimento importantíssimo, uma vitória moral e política que a gente esperava há muito tempo. Foi como capturar a torre mais poderosa do adversário. Mas o que a gente precisa entender, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, é que a captura da torre não termina o jogo. Na verdade, ela pode ser apenas o começo de uma estratégia muito maior e mais complexa. O que o Donald Trump e o governo americano fizeram ao sancionar o Moraes foi estabelecer uma nova regra no tabuleiro. Eles disseram, com todas as letras, que os abusos contra os direitos humanos e a perseguição política no Brasil não seriam mais tolerados. Mas eles foram além. Eles mandaram um recado, um ultimato, para o resto do Supremo Tribunal Federal, que até então assistia a tudo de camarote. E esse recado veio através do subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado americano. A mensagem foi curta, mas de uma força impressionante. Eles disseram o seguinte, abre aspas, o ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e de perseguição direcionado a Bolsonaro e aos seus apoiadores. Os flagrantes abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lhe renderam uma sanção. Os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar e não encorajar o comportamento sancionado de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Eu quero que a gente pare e analise essa frase com calma. São fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar. No mundo da diplomacia, isso não é um conselho, é um ultimato. É o equivalente a dizer, nós já pegamos o chefe da gangue. Se vocês continuarem agindo como membros da gangue, vocês serão os próximos. O recado foi para o Barroso, para o Gilmar Mendes, para o Flávio Dino, para todos eles. A mensagem é clara, a lealdade ao Moraes agora tem um preço, e o preço pode ser a sua própria cabeça na bandeja da lei Magnitsky. Isso explica o pânico, o arrependimento e a correria que a gente viu em Brasília nos últimos dias. Explica o silêncio de ministros que antes eram tão falantes, explica a nota falsa de apoio que não teve assinatura de todo mundo, explica a reunião de emergência no Alvorada, eles entenderam o recado, eles entenderam que não se trata mais de defender um colega, mas de decidir se eles também querem entrar para a lista de pares internacionais. Mas a genialidade ou a crueldade da estratégia americana está justamente na escalada. Eles não usaram todas as suas armas de uma vez. Eles abriram o que o Deltan chamou de caixa de ferramentas e tiraram de lá a primeira lei Magnitsky contra o Moraes. Mas a caixa continua cheia. E é sobre o que ainda está lá dentro que eu quero conversar com vocês, porque é isso que está tirando o sono de todo o establishment brasileiro, do STF ao Palácio do Planalto, passando pela Faria Lima. A primeira ferramenta a gente já conhece. Se os outros ministros do STF ignorarem o aviso e continuarem a referendar as decisões do Moraes, se continuarem a agir como aliados na campanha opressiva de censura, como diz o governo americano, a consequência é óbvia. Mais sanções da lei Magnitsky. A lista de ministros com bens congelados e vistos cancelados pode aumentar um por um, até que o tribunal se torne completamente disfuncional ou decida, por instinto de sobrevivência, isolar o seu membro radioativo. Mas e se a pressão não for suficiente? E se o governo Lula, em um ato de desafio,
resolver peitar os americanos e usar a máquina pública para tentar proteger os ministros, aí, meus amigos, o Trump tira da caixa uma ferramenta ainda mais pesada, uma que não atinge apenas o CPF de algumas autoridades, mas que atinge o bolso de todos nós. E essa ferramenta já está sendo apontada na nossa direção. Estou falando da ameaça de tarifas secundárias por causa da nossa relação comercial com a Rússia. Isso é um assunto delicadíssimo e que a grande mídia trata com muito cuidado porque ele expõe a incompetência diplomática do governo Lula de uma forma devastadora. Em julho, o Trump foi muito claro. Se não houver um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, os Estados Unidos vão impor tarifas secundárias de 100% sobre os países que continuam comprando produtos russos. 100%. É o dobro do tarifaço que ele já impôs ao Brasil por causa da perseguição ao Bolsonaro. E adivinhem qual é um dos maiores parceiros comerciais da Rússia hoje, especialmente na compra de fertilizantes e diesel. Sim, o Brasil de Lula. O nosso agronegócio, que é o motor da nossa economia, depende vitalmente dos fertilizantes russos. E mais de 60% do diesel que a gente importa para mover nossos caminhões e nossas máquinas vêm de onde? Da Rússia. O que o Trump está dizendo é: Brasil, você tem uma escolha a fazer. Ou você se alinha ao mundo democrático e para de financiar a máquina de guerra russa, ou você vai pagar um preço altíssimo por isso. E não pensem que isso é blefe. Ontem mesmo, ele aplicou uma tarifa extra de 25% na Índia, exatamente por causa do comércio deles com a Rússia. A Índia, agora, assim como o Brasil está amargando uma tarifa total de 50%, se o governo Lula continuar com essa diplomacia de boteco, de abraçar ditadores e de virar as costas para os nossos aliados históricos, a gente pode acordar um dia com uma tarifa de 100% sobre os nossos produtos. E aí não vai ter discurso sobre soberania que pague a conta, o agronegócio quebra, o preço dos alimentos dispara, o desemprego explode e a culpa não vai ser do Bolsonaro. A culpa será exclusivamente da irresponsabilidade e da incompetência de um governo que prefere agradar ditadores a proteger os interesses do povo brasileiro. Essa é a segunda ferramenta na caixa do Trump, é a asfixia econômica. É usar o nosso ponto mais vulnerável, a nossa dependência de insumos, para forçar uma mudança de comportamento, não apenas no STF, mas no Palácio do Planalto. E tem mais. A caixa de ferramentas é profunda, já se fala em Washington, como Gustavo Guerra alertou, em medidas ainda mais drásticas, que parece até coisa de filme. Uma delas seria o impedimento de prestação de serviços de tecnologia ao judiciário brasileiro. Pensa comigo, o STF, o STJ, todos os nossos tribunais funcionam hoje com base em tecnologia americana. Os servidores são da Amazon, da Microsoft, os sistemas operacionais são da Microsoft, as plataformas de videoconferência como o Zoom são americanas. O que aconteceria se o governo americano proibisse essas empresas de prestarem serviços ao STF? O tribunal simplesmente para. O site sai do ar, os processos eletrônicos não funcionam mais, as sessões virtuais acabam, seria o colapso completo do judiciário como a gente conhece. É uma medida extrema? Sim, mas está na mesa. É uma das ferramentas na caixa do Trump. E a gente precisa entender que, para cada vez que o Moraes ou o Lula ou qualquer um deles resolver dobrar a aposta e desafiar os americanos, a resposta virá, e virá cada vez mais forte. É um jogo de escalada e a gente está do lado mais fraco. A única saída inteligente para o Brasil seria recuar, seria restabelecer a normalidade democrática, seria parar com a perseguição, soltar os presos políticos, restaurar a liberdade de expressão, seria, em suma, fazer a coisa certa. Mas a gente sabe que a arrogância muitas vezes impede as pessoas de enxergarem o óbvio. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a pressão vai aumentar a ponto de se tornar insustentável. Eu acho que o sistema vai ter que escolher um bode expiatório para sacrificar, para tentar acalmar a fúria do leão. E esse bode expiatório, tudo indica, será o Alexandre de Moraes. Os outros ministros vão abandoná-lo, o governo vai se distanciar e ele será entregue para pagar a conta de todos os abusos que cometeu, muitas vezes com o aplauso e o incentivo dos mesmos que agora o abandonarão. É um jogo cruel, mas é assim que o poder funciona. O que a gente está vendo é uma oportunidade única de restaurar a nossa democracia. A pressão externa está fazendo o que as nossas próprias instituições acovardadas não tiveram a coragem de fazer. A caixa de ferramentas do Trump, por mais assustadora que seja,
pode ser a nossa chance de colocar o Brasil de volta nos trilhos. A partida de xadrez está em andamento e as próximas jogadas serão decisivas. Essa partida de xadrez que está sendo jogada em Brasília e Washington é uma das coisas mais importantes que já aconteceram no nosso país. O futuro da nossa liberdade e da nossa economia está em jogo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a pressão vai continuar a aumentar? Acredita que o STF e o governo vão recuar ou eles vão continuar dobrando a aposta até o caos total? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre os próximos movimentos desse jogo. Se essa análise te ajudou a entender a profundidade da crise, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. O Brasil precisa acordar para o tamanho do perigo. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente vai continuar de olho em cada peça desse tabuleiro. Um grande abraço e fiquem com Deus.